Cara, o Moratório é um amigo já de pelo menos uns 10 anos, é um cara que conhece muito a indústria e ele, é o que eu estava falando, ele é um cara low profile, só que ele é um gigante. Para começar, ele foi jogador de voleibol da seleção brasileira. Aí ele não vai dar para ver pelos vídeos, mas ele tem, sei lá, 1,90 m, o cara é um monstrão, velho. E não só isso, ele tem uma expertise em venda gigante. Para você ter uma ideia, algumas das contas que ele abriu, ajudou a abrir, mas ele é o grande cara das vendas. Mercado Livre, Claro, DHL, tá bom? Algumas são só de impressão térmica, outras são outsourcing de impressão e impressão térmica. Mas você está falando com um cara que é muito, muito bom. Então, absorve ao máximo e vamos junto. Eu vou chamar ele dentro de 2 minutinhos. Finalmente, eu queria aproveitar esse momento para falar o seguinte: todos nós passamos por uma dificuldade nesses últimos 6 meses, 8 meses. A pandemia realmente trouxe muitas mudanças e é exatamente por isso que a gente construiu esse evento. Eu estava falando com o Marcelo Bravo, que é um cara espetacular, por sinal, diretor da Xerox. Ele falou: pô, Daniel, você tem muita empatia. E eu falei: olha, Marcelo, não é nem grande mérito, porque essa empatia nasceu da minha dor. Então, quando a gente experiencia a dor, você tende a crescer a sua empatia. Porque nós, na DMZ, nós vendemos a cereja do bolo. Nós vendemos leitores de biometria facial, biometria digital, RFID, para impressão segura. O que acontece? As pessoas estão em home office, as pessoas não estão imprimindo. Quem que vai comprar um leitor? Então, nossas vendas, buf, caíram, despencaram, o negócio foi trágico. E aí começamos a importar termômetros digitais para colocar em totem, para você ver. Por sorte, eu tinha visitado uma fábrica de sensores infravermelho na China. Puta, 2 semanas antes de estourar a pandemia, eu estava em Xangai e Shenzhen. Esses caras me procuraram, eu trouxe o termômetro. Tudo isso para dizer o seguinte: eu vivenciei esse caos. Eu espero que você seja um dos que fugiu de tudo isso e está bombando de qualquer forma. Seja como for, o evento tem muita coisa boa para você. E eu vou chamar nesse momento o meu amigo Paulo Moratori. Vamos ver se ele já está aí. Mr. Moratori. Oi. E aí, coach? Tudo bem? Bom dia. Tudo bem. Como é que você está, meu irmão? Estou bem, graças a Deus. Trabalhando que nem um louco, mas estamos aí, Você gosta, né, cara? A Eu gente falei tem que ele foi jogador da seleção de handebol, acho que eu falei voleibol, não sei. Pois é, né? Eu já estava aqui, eu joguei voleibol, mas é no Interalfas aqui de Alphaville. Foi uma outra coisa, entendeu? Não, o teu tamanho pede handebol mesmo, cara. Hoje ele é coach, ele participa da Federação Paulista. Você é o presidente da Federação Paulista? Sou presidente da Federação Paulista de Handebol. Bom, eu, sem mais delongas e apresentações, sou teu fã, agradeço você estar aqui. Vai para cima. Câmeras, Obrigado, Daniel. tudo para Paulo Moratori. Obrigado. Então, eu vou fazer aqui o share screen da apresentação que eu vou estar fazendo hoje. Só um momentinho, por favor. Só confirma, vocês estão visualizando, né? Aqui, esse primeiro slide já está em modo de apresentação. Só alguém me confirma, por favor, se está tudo ok. Peraí. Sim, Paulo, está dando para visualizar. Então, tá bom. Então, hoje eu fui convidado, né? Primeiro agradecer a DMZ, a Global Connection aí, que me fez esse convite para estar aqui junto com vocês, para estar falando um pouquinho, né, sobre como prospectar e fechar grandes contas. O Daniel, como ele comentou, é um parceiro aí e amigo de longa data. Parabenizar ele por essa grande iniciativa. Ele sempre quebra paradigmas e, mais uma vez, ele está aí fazendo um evento online para que todos nós possamos aí compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento. Então, eu vou iniciar aqui
Falando um pouquinho do Paulo Muratori, eu sou empresário, eu tenho formação em engenharia mecânica, tenho MBA em gestão de negócios, sou Green Belt em Lean Six Sigma, também sou desenvolvedor de softwares, analista, programador, DBA e ex-esportista, como ele falou, né? Não voleibol, mas handball. Joguei muitos anos handball, joguei fora do Brasil por 7 anos, onde comecei minha carreira na Rank Xerox, Portugal. Fui para 2 Olimpíadas como atleta da Seleção Brasileira de Handball, em 1992, Barcelona, em 1996, Atlanta. Posterior a isso, voltei a atuar no esporte também, como hoje sou presidente da Federação Paulista de Handball, e em 2016 eu fui também meus sócios quase quiseram me matar, mas eu fiquei quase 40 dias fora, eu fui Field of Play Supervisor na Olimpíada de 2016 no Rio de Janeiro, foi um espetáculo. E fui convidado agora, mas não tenho certeza se eu vou poder ir, estou passando, depois mais para frente vou explicar para vocês, nós estamos passando por uma grande fusão aí, a Solomax, mas eu fui convidado também para, no Japão, ser o Field of Play Supervisor na modalidade de handball. Mas mas hoje estamos aqui para falar sobre big deals, big contas. Então, a primeira slide aí que eu coloco para vocês, se você quer atingir, você quer buscar grandes contas, você tem que primeiro sonhar grande. Então, eu coloquei aí o Dream Big, é muito importante você sonhar grande, porque se você não sonhar grande, você não vai conseguir chegar nessas grandes contas. Então, é muito importante isso. Um outro ponto que eu acho que é muito importante, quando você está falando de big deal, você não está falando de pescar, você não está falando de jogar uma rede e pegar um monte lá de sardinha. Você, na realidade, você está falando em caça, porque o lance é caçar um Moby Dick. E principalmente para a gente, que nós estamos falando aí, claro, tem aqui nesse evento fabricantes, grandes empresas, mas as médias empresas, principalmente, quando a gente vai atuar nesse mercado e a gente vai tentar buscar essas grandes contas, é caçar um Moby Dick para a gente. Então, o trabalho é doloroso. Você tem que investir muito tempo, tem que se focar muito para que você consiga atingir essas grandes contas, tá? Como que a gente aborda, né, na realidade, essas grandes contas? Aí, experiência minha, né, de 20 anos aí, atuando dentro da Xerox em grandes contas, e depois, hoje, na Solomax, também atuando aí em tentar buscar grandes contas para a empresa. Então, a primeira coisa, você não tem que focar em 300 grandes contas. Não, você tem que focar numa grande conta. Esse eu acho que é o primeiro ponto que, para o sucesso de você obter e você fechar negócio, big deals aí, com grandes contas, escolha uma conta. Aí, a partir daí, o que você tem que tentar fazer? E aí, eu vou ser sincero para vocês, às vezes eu até inverteria, né? Primeiro encontre, né, dentro da conta, pessoas que você tem tido algum relacionamento, porque isso facilita muito. Então, vamos dizer assim, eu às vezes até olho assim, quem que eu tenho dentro das grandes contas, quem que eu tenho relacionamento? Então, na realidade, às vezes eu vejo assim, às vezes eu inverto, né? Eu falo assim, eu conheço um cara ali que já foi meu parceiro, já foi meu subordinado e hoje está numa função dentro de uma grande conta dessa. Às vezes isso é importante até inverter, tá? Mas o importante é você focar numa grande conta, independentemente se você vai primeiro escolhendo ela ou se primeiro você vai ver se você já tem algum relacionamento com alguma pessoa do seu ciclo de amizades que você possa estar abordando. Uma outra coisa, você tem que se preparar muito tecnicamente. E você tem que focar em oferecer uma solução que a sua empresa tem know-how. Você não pode queimar cartucho na abertura de grandes contas, na prospecção de grandes contas,
com, por exemplo, você lá e oferecer 30 produtos. Não, você tem que focar num produto que você tem especialidade, você tem um grande conhecimento técnico, para que você realmente dê um tiro certeiro. Porque senão você vai ficar abrindo um leque e não vai ser objetivo, tá? E um outro ponto que é fundamental, você tem que ter muita paciência e muita persistência. Se você não tiver paciência e persistência, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Porque o que acontece? O ciclo de venda de grandes contas é muito grande. É muito grande. E agora, olhando um pouquinho, né, os tópicos importantes na escolha das empresas, né? Quando a gente vai escolher as empresas, primeiro, o tal do ICP, o perfil de clientes ideal. Você tem que estar olhando realmente o quê? Aquele perfil de cliente que se adequa mais ao produto que você vai estar querendo oferecer nessa grande conta, tá? E você tem que priorizar os ICPs e focar num nicho. É o que eu falei. Eu estava falando antes no slide anterior. Você não pode chegar numa grande conta e querer vender desde a taxinha até o mais complexo de todos os sistemas que existem. Então, você tem que, na realidade, focar num nicho e seguir em frente nesse nicho. Principalmente porque você vai também criar o quê? Cases dentro desse nicho e isso vai te ajudar muito. Um outro ponto, né, de como abordar a empresa. Eu sempre comento assim, buscar no seu círculo de amizade pessoas que atuam nesse mercado ou até, desculpa, está errado ali, nessa empresa. É fundamental. Outra coisa que você pode fazer, que já aconteceu muito com a gente, é buscar na carteira de clientes da sua empresa possíveis relacionamentos dos seus clientes com essa empresa. Por exemplo, nós temos dentro da nossa carteira de clientes um cliente que é a Becton Dickinson. A Becton Dickinson, para você ter uma ideia, ela é fornecedora de todos os laboratórios de análises clínicas. Então, vamos supor, se eu, de alguma forma, não tenho um relacionamento dentro de um laboratório de análise clínica, você vai pegar, sei lá, um Delboni, mas a empresa que hoje eu presto serviço há mais de 10 anos, que é a Becton Dickinson, ela é o principal fornecedor desses laboratórios. Então, eu uso de um outro meio para abordar essas contas, entenderam? Então, isso também é importante. E outra, sempre priorize a busca de relacionamento antes da abordagem de venda. Eu estava até ontem eu estava sentado com dois amigos, um é até presidente aí de um grande frigorífico, que é a Frigol, o Marcos Câmara, amigo pessoal meu. Pra você ter uma ideia, eu nunca abordei com ele diretamente, assim, venda. Eu busco com ele relacionamento e não venda. Isso é outra coisa que é muito importante. Pode acontecer um futuro de eu ter uma venda através desse relacionamento, mas não é aquela coisa. E ontem, é muito engraçado que ele estava comentando, né? Foi por acaso, hein? Por acaso. Ele estava comentando e falou assim: sabe uma das coisas que eu mais odeio? É quando as pessoas buscam amizade, né? Lá o link dentro do LinkedIn, você libera para esse cara, para ele fazer parte do seu primeiro nível de relacionamento aí, dentro do LinkedIn, e logo em seguida o cara já manda um e-mail abordando um produto, uma venda. Então ele falou assim, os presidentes, os CIOs, os CFOs e os próximos presidentes detestam isso. Então, mais uma vez, não misture as coisas. E nunca é o que eu estava colocando, nunca use o LinkedIn e mídias sociais para abordar diretamente as empresas. Apesar que muitos sites, muitas empresas de técnicas de venda falam que o LinkedIn tem que ser usado para isso. Tomem muito cuidado com relação a isso. E outra coisa que é muito importante, se você quer ganhar uma grande conta, trabalhe com 2 ou 3 em sua carteira no máximo. Eu diria até que 2 já é bom. E não deixe de trabalhar médias e pequenas contas. Por que eu digo isso? Vamos fazer uma relação aqui uma pessoa, um time de futebol e você como um vendedor, né? Se você só joga clássico com Paris Saint-Germain, com Real Madrid,
Barcelona. Meu, a probabilidade de você ganhar esses jogos é muito difícil. E se você tem umas pequenas e médias contas, uns pequenos e médios times, que no entorno você vai, dentro de um campeonato, vai jogando, o que faz? Você vai ganhando uns jogos e você também não vai ficando tão negativo assim. Porque, mais uma vez, é muito difícil você ganhar uma grande conta. Então, você tem que ter, dentro dos seus prospects, pequenas e médias contas para você ir também fechando negócios e não ficar só focado na grande conta. Isso é muito importante, senão você vai ficar super negativo, você vai demorar muito tempo e pode até acontecer de você trabalhar um ano inteiro e não conseguir fechar essa grande conta. Então, nunca deixe de lado, por causa das grandes contas, as pequenas e médias contas. É muito importante. Aí, falando um pouquinho de técnicas de abordagem, né? Aí, as técnicas de abordagem que o mercado aí coloca para você atuar nas grandes contas. Então, você tem a estratégia bottom-up, que é abordar os níveis mais baixos dentro da organização, com uma abordagem técnica para atrair os futuros usuários, tá? Você tem uma estratégia top-down, aí abordar o presidente, o CIO, cuidado. Você tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Porque se você conseguir, em algum momento, fazer essa abordagem, você tem que estar tem que ser muito objetivo e você tem que estar muito ciente daquilo que vai oferecer. Essas pessoas têm pouco tempo, não estão muito afim de escutar, então é uma abordagem que eu diria assim, eu nunca utilizo. Por incrível que pareça, eu nunca utilizo. Eu prefiro a abordagem bottom-up, tá? E a outra que seria a middle management, também é boa, que é abordar a média gerência, que o seu produto vai trazer ganhos para a área dele. Então, o que a gente sempre falou? Eu, na Xerox, aprendi muito. A Xerox foi uma excelente ela dava treinamentos espetaculares de vendas e ela sempre falava assim, você tem que buscar, dentro da grande conta que você está abordando, um cara que vai ser seu sponsor, vai ser o seu vendedor interno do seu projeto. E aí, geralmente, o que você tem que fazer? Você tem que buscar, por exemplo, um gerente que acabou de ser promovido ou que veio do mercado para essa nova empresa, porque geralmente essas pessoas, o que elas vão buscar? Mostrar serviço. E se você, por exemplo, traz um produto para ele que você vai melhorar, vai ter performance, vai ter ganhos para a empresa que ele acabou de entrar, ele vai ser o teu sponsor dentro da empresa. Então, você ter a estratégia de middle management e, principalmente, o intuito de buscar novos gerentes, novas pessoas que estão ali, estão buscando exposição dentro da corporação porque são novos, ele vai ser o seu sponsor e vai ser mais fácil você conseguir vender seu produto dentro dessa grande corporação. Aí, eu vou colocar aqui as dicas que eu digo, que é as dicas Paulo Moratori aí, dentro dessa abordagem de grandes contas e fechamento de grandes contas, tá? Então, a primeira coisa, potencialize o seu círculo de amizades. Isto é fundamental, fundamental. E aí eu digo, seja sócio de um clube, fundamental. Onde existe o maior nível de relacionamento não é no LinkedIn, não é em palestras, é você estar ali num clube, jogando uma partida de tênis, jogando uma partida de beach tênis, no bar do clube, num círculo de amizade, você vai conhecendo as pessoas. Então, isso é muito importante. A outra coisa, pratique e participe de campeonatos internos e externos desse clube. Tênis, beach tênis, futebol, vôlei, handball, o que for. Esse nível de relacionamento é muito importante. Eu, vou ser sincero para vocês, já tive conheci várias pessoas importantes jogando o ranking de tênis no meu clube, que é o Alphaville Tênis Clube. É importante você ter esse nível de relacionamento. Outra, participe de grupos de ajuda solidária. Tem várias pessoas que são de altos níveis, que ocupam altos níveis de grandes empresas, que participam desses grupos de ajuda solidária. É também importante. E diversifique o seu círculo de amizades. Ou seja, desde igreja, esportes, clube do charuto, o que for, mas você tem que diversificar o seu círculo de amizades, que é aí que você vai conseguir entrar e ter um relacionamento
E uma coisa que é importante, sabe? Por exemplo, eu tenho meu círculo de amizades, mas eu nunca, dentro do meu círculo de amizades, abordei diretamente uma venda. Por exemplo, conheço, dentro do meu círculo de amizade, tem pessoas que têm altos níveis dentro da Amazon. Eu nunca cheguei pro cara, falei, porque sabe o que dá a impressão? Dá a impressão que você está ali por causa pelo cargo que ele ocupa e não pelo que ele é como pessoa. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Eu nunca abordei diretamente, dentro do meu círculo de amizade, vendas. Na realidade, o que acontece é o contrário. As pessoas que me procuram, é diferente. É bem diferente essa abordagem. Se o círculo de amizade de altos executivos perceber que você está nesse ciclo para busca de negócios, você é excluído desse ciclo. Então, tenha muito cuidado com isso. É o que eu estava comentando aqui. O círculo de amizades não tem como objetivo de buscar os prósperos com as empresas, que os seus amigos conhecidos desse círculo do trabalho. Se você fizer, você será rapidamente excluído. Então, isso é muito importante. Senão as pessoas vão pensar, o cara está aqui só por interesse. Ele quer, na realidade, ser meu amigo pelo cargo que eu ocupo e não pelo que eu sou. Aqui deu uma falhinha, mas a gente vai falar. Outra coisa que é muito importante, você tem que ter um case big deal. Aí é aquela coisa, né? Que é o ovo ou a galinha, mas é assim, é muito importante, sabe? Se sua empresa ela já tem um big deal, ela já atua dentro de uma grande empresa, isso vai ser, na realidade, o cartão de visitas para você conseguir entrar em outras grandes empresas. Se você não tem isso, é muito mais difícil. Claro que vai ter uma primeira vez, que você vai ter que conseguir um big deal dentro da sua empresa. Mas a verdade quando você não tem, é difícil, porque sempre você vai ser questionado se você tem capacidade de atender uma grande empresa. Então, nós, dentro da Solumax, eu sempre briguei muito com os meus sócios, no sentido do que, às vezes, mais vale você ter, num big deal desse, você realmente investir, tem margens bem baixas e ganhar para você ter um case, do que ficar investindo milhões de reais, aí, milhões nem falo, né, que as grandes empresas, as médias empresas não têm condições disso, mas milhares de reais em fazendo marketing e desenvolvendo, não, às vezes mais vale a pena. Eu já tive 2 casos que foi assim, a gente, entre aspas, não pagou, né, mas entre aspas, a gente entrou, por exemplo, quando a gente entrou no mercado de térmicas, o que eu falei assim, eu não vou ficar, como empresário, como dono da Solumax, eu falei assim, eu não vou ficar investindo muito dinheiro em fazer publicidade, marketing, participando de feiras, não. Vamos pegar um negócio, vamos apostar todas as fichas e se precisar reduzir margem para a gente ter isso como um case, vamos pegar? Vamos, pegamos. E isso fez com que eu abrisse várias outras grandes contas por causa dessa estratégia que eu tive. E outra coisa que é muito importante é você trabalhar em você a sua credibilidade. Você tem que construir a sua carreira em cima de princípios de honestidade, transparência, solidariedade e tenha em conta que a sua palavra é o mais importante de qualquer outra coisa. O mundo é pequeno e tem boa memória. Te falo, se você fizer algo que você deu sua palavra, você não cumpriu, em um dado momento o mercado vai jogar isso na sua cara. Então, mais uma vez, se você quer estar atuando, porque ainda, se você acha que o mundo é pequeno, ainda dessas grandes corporações é menor ainda. Se você não for um cara honesto, não for transparente, não ter palavra, rapidamente esse meio te exclui também. Então, a credibilidade é muito importante. Agora, falando um pouquinho, né? A gente já está quase aqui indo para o final da apresentação, mas eu vou aqui, na realidade, mostrar. Eu tive 2 grandes, vamos falar assim, períodos da minha vida, né? Eu tive um período que eu trabalhava na Xerox e depois um período que eu fui querer empreender, sair da Xerox e fui abrir a Solumax. Então, eu vou colocar aqui esses dois grandes períodos, né? Tanto na Xerox como na Solumax, quais foram os big deals, e eu vou mais ou menos detalhar
dentro daquilo que eu expliquei para vocês, como é que funcionou esses big deals, tá? Então, eu posso falar que dentro da Xerox, um grande big deal que a gente fechou primeiro foi a Embratel. Pra você ter uma ideia, a Embratel foi aquele case que a Xerox, na época, teve que buscar para entrar no mercado de birô de impressão de billing, né? Eu participei diretamente do projeto e junto com o falecido Camisão, né? Infelizmente ele faleceu. Eu era o braço dele técnico, ele era o braço comercial e nós fechamos. Nós, pura e simplesmente, trouxemos de uma hora para outra, dentro da Xerox na época, que tinha o CPDI, em torno de 200 milhões de impressões. Por quê? A Embratel, na época, ela estava numa fase que ela fez a privatização, ela deixou de fazer o co-billing e ela, na realidade, para cada pessoa que fizesse um DDD, um DDI, ela tinha que imprimir uma conta. E nós fechamos essa conta e aquela coisa, quando a gente fechou, falou, e agora? O que nós vamos fazer? Mas foi o nosso grande case. E atrás desse case, a gente ganhou uma expertise que nós desenvolvemos o host to post, né? Desde a entrada dos dados variáveis até a entrega da conta lá na ponta para todos os clientes, nós desenvolvemos. E foi um case espetacular. Pra você ter uma ideia, nós viajamos para os Estados Unidos para fazer benchmark nos Estados Unidos, para buscar experiência dentro disso. Eu e o Carlos Lito, que era o meu diretor, e nós íamos nos grandes centros de impressão dos Estados Unidos e falava que nós íamos desenvolver aqui no Brasil um centro de processamento de documentos que imprimir 300 milhões de impressão. O pessoal falava assim, como assim 300? Vocês estão falando 3 milhões? 30 milhões? Mas 300? Mas era verdade. E nós conseguimos. Isso foi um case e aí vieram vários outros. Nós trouxemos a Telefônica para dentro da Xerox, para dentro do CPDI, a Telemar, o Bradesco fazendo o multistrato do Bradesco, a ATL, a antiga ATL, que hoje é Claro, né, vamos dizer assim, o Banco Safra também, foi uma conta que nós fechamos, Brasil Telecom também, e Unibanco com o multistrato do Unibanco. Então, eu posso dizer aí que dentro da Xerox foi onde foi a minha escola, onde eu trabalhei e fechei esses grandes big deals. E o que eu posso dizer aqui é óbvio que na Xerox a gente tinha um nome Xerox por trás, isso facilita muito, abre muitas portas, mas o que eu posso dizer também é o seguinte, que nós fomos precursores, porque o que acontece, a Xerox não tinha, né? Ela na realidade vendia os equipamentos para os birôs de impressão fazer isso, e nós fomos em busca de criar desde o início, nós tínhamos conhecimento de impressão, mas de processamento de dados, de formatação, isso nós não tínhamos, e nós conseguimos. E eu digo que dentro de todas essas contas, o que pesou muito foi o quê? O conhecimento técnico, a credibilidade e as empresas saberem, porque o que é? Você pensa assim, o que é uma empresa dessa? Pura e simplesmente, é que eu estou falando de tempos atrás, né? Hoje em dia, o advento de contas sendo mandadas por e-mail, não sei o quê, é bem diferente, né? Mas você imagine você entregar um billing de milhões para uma empresa e se não entregar, o cara não paga. Então, era uma responsabilidade muito grande e nós só conseguimos ter sucesso e fechar todas essas contas por o quê? Tecnicamente, a gente tem uma credibilidade muito grande. Então, quando eu ia junto com os vendedores à frente ao cliente, eu era sempre levado. Por quê? Porque eu dava essa tranquilidade, porque eu conhecia o que era necessário fazer, eu sabia o que era necessário fazer e tranquilizava os clientes, que eu mostrava por A mais B que aquilo que nós íamos entregar era aquilo realmente que eu estava apresentando. Então, isso é o que eu falo do fato da credibilidade ser muito importante. Você tem que estar muito bem tecnicamente, você tem que ser um expert, para você, quando chegar na frente dessas grandes contas, você realmente ele olhar e falar assim, meu, esse cara é o cara. Porque senão você não consegue vender. Porque além da competitividade, além de preço, além de tudo mais, o que o cliente busca? Tranquilidade. Se ele vai fazer outsourcing, ele vai terceirizar, ele está buscando tranquilidade. Para isso, você tem que ser um expert. Você tem que conhecer de cima a baixo tudo aquilo que você vai estar vendendo, tá? Aí vindo
para dentro da Solomax, o que eu posso dizer aí? O nosso grande big deal, primeiro, foi a Claro. Nós estamos hoje, há 10 anos, prestando serviço para a Claro. E aí, o que é legal? Olha como é o mundo. E aí que eu falo, relacionamento, círculo de amizade, a você como pessoa, como é importante. Como que vocês acham que eu entrei na Claro? Foi top, middle, down? Só para você ter uma ideia. Sabe como é que foi? Um subordinado meu, da Xerox, foi trabalhar na Claro. Em uma conversa, eles estavam com grandes dificuldades, a Claro, na época. Eles não trabalhavam com full outsourcing de impressão. Na realidade, eles tinham uma empresa que fornecia kits de manutenção, uma empresa que fornecia suprimentos e uma empresa que fornecia assistência técnica. Eu, em uma conversa com esse meu amigo, e ele falou, Paulo, pô, como é que você está, não sei o que. Aí eu expliquei, eu estava com uma negociação que a gente estava trazendo aí, uma negociação de cartuchos e não sei o quê. E aí, basicamente, o que eu fiz? Com todo o meu conhecimento, eu fui apresentar dentro da Claro, entrando por esse meu amigo, que realmente foi uma bottom down, lá, approach, e nós conseguimos, através desse approach, entrar dentro aí da Claro. E estamos há 10 anos. Então, foi um trabalho que, do meu nível de relacionamento, não conheço o presidente da Claro, não conheço o CIO, mas no middle management, e ali a gente tem um relacionamento muito bom, e que o que acontece? Toda vez quando alguém vai dentro da Claro e vai tentar, eles se preocupam pelo conhecimento adquirido que nós temos e o relacionamento bom que a gente tem com a área técnica. Então, muitas vezes barra, o pessoal fica preocupado se realmente essas outras empresas vão conseguir atender da maneira como a gente atendeu. Um outro ponto, a DHL, mais uma outra grande conta que a Solomax, que é uma pequena média empresa aí, conseguiu. E conseguiu como? Mais uma vez, relacionamento e oportunidade. Eu digo para vocês, olha que engraçado, né? Eu, como dono da empresa e como diretor comercial, há tempos atrás a gente tinha uma outra conta, aí que eu digo que o mercado ele é pequeno e você tem que fazer um bom trabalho e sempre perseguir honestidade, transparência. Nós tínhamos uma conta que hoje, infelizmente, a devendo aí mudou muito, mas era Publicar, que era dono das listas telefônicas, que era do Grupo Carvajal. E o diretor de suprimentos dessa conta, da Carvajal, ele saiu, e para você ter uma ideia, ele foi para ser o gerente do site da Nike dentro da DHL. Em um dado momento, olha como é o mundo, em um dado momento ele me liga desesperado, que eles estavam implementando o site da Nike, né? A DHL fazendo todo o supply chain da Nike no Brasil. Eles estavam implementando um sistema que era o Manhattan, que era maravilhoso. E o que acontecia? Ele estava com grandes dificuldades em impressão térmica e no parceiro que atendia ele. Pura e simplesmente, eu não conhecia o que era impressão térmica na época, eu estou falando há 9 anos atrás, eu não conhecia o que era impressão térmica. E ele falou assim, Paulo, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu estou precisando de 3 zebras, na época acho que era ZM400, 3 zebras M400, me arruma isso. O que eu fiz? Saí correndo, compramos as 3 zebras e entreguei para ele. Nem tinha contrato, nem tinha nada. Me abriu uma porta que hoje eu forneço para a DHL no Brasil inteiro. E mais uma vez, um relacionamento que veio de uma outra empresa para dentro dessa empresa e nós conseguimos, através disso, assumir todo o grupo DHL no Brasil inteiro. Uma outra conta que recentemente nós ganhamos, o Mercado Livre, que da mesma forma nós estamos lá brigando, tem outros grandes players aí no mercado também lá dentro, mas, mais uma vez, o nosso relacionamento veio o quê? Através da DHL dentro do Mercado Livre e foi construído com base o quê? Em parceria, em conhecimento técnico e transparência. Hoje nós somos considerados dentro do Mercado Livre, na área de
de outsourcing de térmicas, um dos melhores parceiros, tá? E a tendência é a gente crescer mais. E eu vou colocar aqui agora, que acho que é uma venda diferente, mas eu entendo que é um big deal fechado. Eu não sei se vocês sabem, o mercado sabe, mas já foi colocado aí na mídia, né? A partir de março, tá? A partir de março, a Solumax passa a se fundir com a Selbet. Então, foi um outro grande deal que eu participei e eu entendo de uma forma diferente, totalmente diferente de fechar uma grande conta, mas na realidade fazer uma fusão. E na realidade nós tivemos que também vender a conta Solumax para a Selbet para que a gente pudesse fazer essa fusão. Então hoje eu digo que é mais outro grande deal aí que eu posso dizer que está dentro da minha carteira de big deals fechados. Foi uma grande negociação, nós estamos unindo competências, tá? Juntando toda a competência que a Solumax tem na parte de térmicas, fábrica de etiquetas, ribbons, conhecimento de grandes contas, nós vamos estar juntando com essa empresa Selbet, que também é uma empresa muito grande, diria que hoje está aí entre as 3 maiores de outsourcing do Brasil, e nós juntos com o Júnior Selbach, com toda a equipe da Selbet, nós vamos estar aí a partir de março, trabalhando em conjunto para poder crescer cada vez mais ainda esse negócio de serviços de qualquer coisa, né? Então, basicamente era isso. Eu já estou aí há 32 minutos falando, eu estou entendendo que agora a gente começa aí um bate-papo de perguntas e tudo mais, né? Então, agradecer aí a todos vocês. Eu só vou uma mensagem final aqui. Vender em grandes contas dá trabalho, exige muita dedicação, o ciclo de venda é longo e o nível de exigência é altíssimo, tanto na pré-venda como no pós-venda. Tenha persistência e paciência e faça na sua carteira de prospects um mix de um prospect de grande conta para 10 prospects de médias e pequenas contas. Porque senão você morre nesse negócio, ficar só focando nas grandes contas. Então é isso, gente. Tá aí os meus contatos, o meu telefone, o meu e-mail. Estou sempre à disposição. E o que precisarem aí, contem comigo. Ok? Deixa eu só parar aqui. Fala, coach. Tá me ouvindo, Fala, coach? Galo. Estou te ouvindo, sim. E aí, grande coach? Irmão, obrigado pela aula. Isso é um masterclass, né, cara, de vendas. Eu achei curioso que você falou justamente que a tua abordagem você prefere bottom-up do que top-down, né? Você não chegaria, então... Você já teve alguma experiência de você tentar já dar um tiro certeiro e ir no CEO e falar, cara, eu tenho a solução, eu sei que vocês estão passando por isso, eu fiz o meu homework? Então, eu vou ser sincero, eu realmente, a minha abordagem, eu vou ser sincero, eu prefiro trabalhar na estratégia bottom-up e na estratégia middle management. Eu prefiro do que você ir diretamente no CIO, diretamente num presidente. Eu entendo pela minha experiência que é mais efetivo você ter estratégias bottom-up e middle management do que top-down. É na minha opinião, entendeu? Entendi. Tem gente que não, que atua de forma diferente. Eu digo pela minha experiência que eu tive fui mais assertivo dessa forma do que de outras. E Moratório, o pessoal colocou algumas perguntinhas aqui. A gente não vai entrar muito em precificação de térmicas, mas como é que você usa, que modalidade você usa de cobrança, por exemplo? Você cobra por metro impresso, térmica eu entendo zero. Não. Térmica, vamos lá. Térmica você tem que... É como se fosse taxa fixa da máquina, onde está tudo incluso, né? A prestação de serviço. E, geralmente, o que acontece, você tem alguns contratos que é full outsourcing, no qual você cobra por etiqueta, e aí já está incluso o ribbon, que eu vou dizer assim que seria o toner, né? Vamos falar da impressora, né? Falando de outsourcing. Ou tem outros casos que você faz a locação da máquina e a venda da etiqueta e do ribbon. Então, são
dois conceitos que aí depende de cada um, né? Como quer. Então, você pode ou locar só o equipamento, cobrar uma taxa fixa e vender o ribbon e também, obviamente, o papel. Eu sei que você montou uma fábrica tinha montado uma fábrica, né? De etiquetas. Pra você ter uma ideia, com essa junção agora com a Selbet, nós já fechamos agora nossa nova fábrica. Nós vamos ter aí, aqui em Tamboré, nós vamos ter um centro de 2.700 metros quadrados para tocar toda a fábrica de etiquetas. Então, nós vamos crescer muito aí. Entrou o Leopoldo Becker aí sem querer. O que aconteceu? Você está me ouvindo? Tô te ouvindo. Ah, então tá bom. Acho que foi Muito bem, deixa eu ver. Cara, eu tinha uma pergunta para você, por exemplo. Hoje se fala muito em LinkedIn e eu vi que cara, você veio da maior escola de vendas que existiu no mundo, né? Não estamos falando só de Brasil, né? Que foi a Xerox. E, por exemplo, você usa outros recursos como, por exemplo, o LinkedIn. Eu sei que você não é muito participativo no LinkedIn e tal. Como é que você usa mídias sociais? Então, vamos lá. Eu acho que assim, o LinkedIn às vezes é importante porque você vai entrar dentro de Vamos lá. Lembra que aquelas etapas que eu coloquei, que é escolher a conta? Então, a partir do momento que eu escolhi a conta, Sim. acho que é importante você usar o LinkedIn, do meu ponto de vista, para verificar, será que tem alguém do meu ciclo de amizade ou que por algum momento ele passou em alguma empresa que eu trabalhei ou que eu prestei serviço e está lá hoje? Eu acho que o LinkedIn para isso é muito legal. É muito importante para você conhecer, porque às vezes é difícil. Achar o teu sponsor lá dentro. É isso aí, achar teu sponsor. Agora, mais uma vez, conforme eu falei, ontem eu estava com dois presidentes de empresa e de grandes empresas. Um é o presidente da Frigol, que é um dos maiores frigoríficos de exportação do Brasil, e o Marcos Câmara, e ele estava falando assim, o que eu mais detesto é quando um cara quer fazer a conexão comigo no LinkedIn, eu faço a conexão e o cara já vem, oi, você me conhece? Eu sou da empresa tal, não sei o que. O cara fala, ficou puto com isso. Porque, mais uma vez, você não pode usar, eu falo isso, você não pode usar o seu nível de relacionamento para ser incisivo em vendas. Não pode. Você tem que ter um pouquinho mais de tato, senão você queima. Você queima. O cara já vai falar assim, esse cara na realidade está aqui não é para me conhecer, para saber, o cara está aqui para vender. E aí, meu amigo, eu estava até vindo hoje, né, de manhã. O cara te bloqueia na hora, né? Te bloqueia, não necessariamente bloqueia ali, mas bloqueia emocionalmente, né? Aí já a porta faz... É isso mesmo. Então isso é um aprendizado. Eu mesmo já usei bombardeios massivos no LinkedIn e tudo, e a efetividade é zero. É legal que hoje à tarde, no final do dia, das 6 às 7, vai vir o André Santos. Ele é um cara, o cara é manhoso. O cara tem ele é muito articulado, os posts dele, ele usa uma psicologia fantástica. Se tiver oportunidade, depois assiste esse cara. Como é que nós estamos de horário, meninas? 10 minutinhos. Beleza. Eu tenho uma pergunta do Antônio Lira. O Antônio Lira, se eu trabalhou na HP, é esse Antônio Lira, meu vizinho aqui de São Bernardo, um grande cara. Ele está perguntando se você conseguiu emplacar em algum desses big deals alguma coisa inovadora, alguma coisa que foi um diferencial. Eu acho que tanto na abordagem de venda ou talvez como produto. Não, vou te dizer. Na DHL, eu acho que nessas grandes contas, é normal o que você faz. Lembra que eu comentei na minha apresentação que você tem que focar um nicho, né? Então, vamos supor, eu vou entrar na DHL para fornecer impressoras térmicas. Beleza. Foi o que eu fiz para entrar. Depois disso, você vai começando a fazer aquilo, a venda interna de outros produtos dentro da empresa. Então, hoje, por exemplo, da DHL, além de eu fornecer etiquetas, eu tenho também o quê? Eu ganhei a RFQ de fornecer... desculpe, além das térmicas, que é uma prestação de serviço, eu ganhei o deal de fornecimento de etiquetas para todos os sites deles. E, fora isso, o que nós fizemos? Nós temos uma área de desenvolvimento, né, dentro da Solumax, e nós, para você ter uma ideia, olha isso. Sabe a Mopar? Fiat, Chrysler, tudo?
Tá. Nosso Sim. software cuidava de todo o picking e todo o dispatch dentro da Mopar. Nós tivemos, é que hoje, infelizmente, a DHL perdeu a conta Mopar por questões de Covid, não sei o que, diminuiu muito, então eles não tiveram essa, eles tinham em Hortolândia, pra você ter uma ideia, era um centro de distribuição de peças para todas as distribuidoras do Brasil, e era um software nosso, desenvolvido por nós, que controlava todo o picking, todo o dispatch, de rastreabilidade até as concessionárias. Então, foi dentro de um big deal que nós entramos por uma área, deu abertura e temos várias outras coisas, viu, dentro da DHL hoje, de desenvolvimento de software, que a gente atua. Por exemplo, vou dar um exemplo. Na Unilever, nós desenvolvemos uma coisinha simples. O que aconteceu? Um cara lá, eles tinham os pallets, né? Eles vêm tudo paletizado e tinha só uma etiqueta de código de barras. Por engano, lá no CD, eles colocaram um pallet onde não dava leitura nessa etiqueta. O que aconteceu? O cara foi tentar subir lá para pegar, caiu, se machucou e teve um problema. Aí os caras falaram, nós precisamos ter a etiqueta colada em todas as faces. Então, o que acontecia? A Unilever só mandava a gente fez um programinha que era um app, que o cara, uma impressorinha térmica, bipava naquela etiqueta, imprimia a outra e ia colocando. Então, pequenas coisas assim, a gente vai agregando valor. Grande Moratori. Né, bom, vamos resumir. Eu acho que você deu insights, eu já sabia que a tua palestra era destruir. Esse cara, me imagina jogando handball, imagina se você é o goleiro. Tá? Aí vem esse cara, 1,90m, quanto? 1,92m. 1,92m. Meu, tá amarrado em nome de Jesus. Se vem um cara desse, assim... Bom, olha, eu saio do caminho, meu. Mas olha, temos um goleiro aí na plateia, viu? Nós temos um goleiro aí, hein? Tem um goleiro aí? Vamos fazer um match aqui, ó. Aqui tem espaço, meu. Talvez não seja tão grande que nem o seu novo espaço aí da fábrica. Mas eu acho que o Paulo Moratori, assim, eu já recebi você em outras palestras, uma das coisas mais curiosas dele é que ele abre o conhecimento para você, cara. A maioria dos palestrantes segura um pouquinho aqui, segura um pouquinho ali. O Paulo Moratori vai e fala, a proposta é assim, eu estou em conta tal, quer ir lá, vai para cima. Né? Como é que é essa tua psicologia aí? Não tem o que fazer, né? Tem que ser aberto, transparente. Acho que é o único jeito de ser, né, Moratori? Não tem segredo. Hoje, vamos ser sinceros, o que a gente faz é um commodity, todo mundo faz. O que, na realidade, as pessoas, por mais que você vende um produto, as pessoas, na realidade, elas compram a sua transparência, a sua segurança que você transmite. Então, eu acho que produto é commodity, mas a forma como você atende, a forma como você cuida do seu cliente, isso eu sempre comento, quando você terceiriza, você tem que pensar o seguinte, que eu até estava falando ontem, nós estávamos numa reunião com o Mercado Livre, você tem que... O cara quer paz, né? O cara quer paz, o cara quer o quê? Ele quer que tenha uma empresa que está debaixo dele, que ele trate como se fosse funcionário e uma pessoa dentro da organização dele. Ele não tem que ficar indo em contrato para ver as coisas, eu posso isso, posso aquilo. Não, o cara pede e você aí tem que se posicionar. Se você quer ir by the book, by the contrato, ou se você quer realmente resolver o problema do cliente. Então, acho que isso é um grande diferencial que muitas empresas têm dificuldade. E nós, no nosso DNA, eu como pessoa, e sempre trouxe isso para a minha empresa, e vou te falar, a gente se uniu com a Celvet, que tem o mesmo DNA, que é o quê? Sempre tentar atender da melhor maneira possível ao cliente. E não fazer com que o cliente se adapte aos seus processos. Você que tem que se adaptar aos processos do cliente. Isso é um diferencial muito grande que poucas empresas têm. Você tem que fazer a leitura e estar aberto justamente a... E essa tua facilidade com sistemas também ajuda de forma imensa. Eu acho que a gente já está começando a estourar o tempo. Deixa eu só falar uma coisa, Daniel. Que tem muita gente colocando aqui, pelo amor de Deus, eu não sou contra o LinkedIn. Nada disso, gente. Eu acho que é uma ferramenta excelente. Eu só estou dizendo o seguinte, cuidado com a forma que você usa essa ferramenta. Porque, mais uma vez, você comentou muito bem, Daniel, você pode
criar um vínculo e fechar as portas, mesmo que o cara não te corte no relacionamento. Eu acho que o que você colocou é muito claro, e eu acho que ninguém vai divergir disso, inclusive o André Santos, que vai falar hoje no final do dia. A questão é, por exemplo, eu já usei o método metralhadora no LinkedIn, saí, e, sei lá, num momento que você está meio desesperado, mas não adianta, a grande verdade, raramente isso aí surte resultado. Então, o que ele colocou é o que qualquer escola de vendas, não precisa ser um guru, sabe? Cara, você precisa focar em 2, 3 contas por vez, ou talvez for uma grande ter uma, cuidar da tua base e crescendo a tua base para você ter o sustento, mas precisa ter o tiro certeiro, senão, né, você fica muito... o inglês tem um ditado super claro, que se chama... como é que é? Vou tentar lembrar agora. Jack of Trade... Não, como é que é? Vou ter que lembrar isso aí. Mas, ou seja, quem quer abraçar o mundo não segura nada. Jack of all trades, master of none. Acho que quem faz tudo acaba não fazendo nada bem, em resumo. Irmão, tamo junto. Depois, sabe o que eu vou te pedir? Porque teve essas perguntas várias perguntas que surgiram, e essa questão da precificação. Então, se você puder... depois te mando um e-mail e a gente vai postar no site da DMZ. Tá bom, fechado. Pode ser? Pode ser. Você está precisando de leitor de radiofrequência aí? A gente estamos fazendo uma promoção, patrão. Não, mas vamos lá. Você sabe que a gente usou e você sabe que o governo do estado nós não usamos. Depois nós temos. Mas você sabe que na bolha do handball que nós fizemos, a DMZ estava lá e nós podemos dizer que com os protocolos que nós usamos, com as ferramentas que a DMZ forneceu, nós não tivemos na nossa bolha um caso de Covid. Foram 450 atletas que participaram do Super Paulistão 2020 em Arujá, todos confinados, utilizando as ferramentas da DMZ na entrada do ginásio, na entrada dos dormitórios, na entrada do refeitório, fez com que a gente tivesse possibilidades de ter 0 casos de Covid. Posso te dar um exemplo? A Confederação Brasileira de Handebol não usou os mesmos protocolos a seguir o nosso. O que aconteceu? Não teve a final por causa de casos de Covid. De casos de Covid. Aí, DMZ na lata. Ajudou a gente, foi um parceirão lá. Porra, obrigado. Depois eu te dou aqueles R$100 lá que eu falei, mais o café. Irmão, olha. E vem cá, já dá para aposentar com o dinheirinho aí que você... Não, você sabe que a gente foi bom, é bom, né? Mas você sabe que eu não consigo ficar parado. Meus outros sócios acho que vão, mas eu não consigo ficar parado. Então, você não aguenta, cara. Não aguento. Eu gosto, eu sou empreendedor, gosto de correr. Loucão. Irmão, obrigado por você ter vindo. Cara, sou teu fã, cara. Eu sou um puta vendedor, mas acho que você ganha de mim, cara. Puta vendedor. Eu tenho que admitir, cara. Eu vou ter que admitir essa publicamente, velho. Olha, é duro para mim, mas eu vou te dar o troféu. Fica com Deus aí, um abraço na família. Amém. Valeu. Tá bom? Daqui a pouco a gente entra. Vamos despedir do moratório, pode cortar ele. Me deixa falar aqui, eu vou cantar para o pessoal. Nós vamos ter uns grandes shows. Tem Ivete Sangalo vindo hoje? Tem? Já dá para pôr ela? Tem coragem? Eu tô deixando o pessoal alucinado aqui, que eu falei, eu quero entretenimento também, meu. Porque senão não dá, só falando de coisa técnica, de teorias. Tem um pouco denso, né, esse nosso evento, ainda mais no momento, mas de qualquer forma, esteja aqui. Eu falei várias vezes, sucesso é um quebra-cabeça, você tem que juntar várias peças, é o financeiro, é vendas, é marketing digital, são sempre várias peças. E aqui você tem várias peças e você precisa estar pronto para pegar o conhecimento de mais de uma. Tá? Então, você, de repente, vai ver um palestrante e fala, puta, quem é esse cara? Nunca ouvi falar, ele não é vice-presidente. Cuidado que a tua peça-chave pode estar lá.